Para nós, trabalhadores do Umula, sentimos grande orgulho em fazermos parte de um empreendimento iniciado em 1992, exatamente 2 semanas após a assinatura do Acordo Geral de Paz, e que foi crescendo com o tempo entre vários contratempos. Excelência, caros convidados, quero terminar expressando uma vez mais os nossos agradecimentos pela vossa presença e reiterar o nosso firme propósito em tomar parte ativa no desenvolvimento da nossa economia, com particular realce para o setor do turismo, participando, deste modo, na criação de mais postos de trabalho, contribuindo, quer direta como indiretamente, para o erário público e gerando, assim, riqueza para o país. Olá, seja bem-vindo ao programa Inspirações. Esta semana trazemos um executivo e empresário com mais de 40 anos de experiência na gestão de empresas. Kessanias Matsombe é um nome respeitado no setor privado, principalmente no setor do turismo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Kessanias Matsombe, e obrigada por nos ter recebido na sua linda casa. Muito obrigado eu por vos ter aqui nesta modesta casa. E obrigado pela oportunidade que me dão também de poder falar no vosso programa. Para conhecermos melhor este grande homem, que memórias tem da sua infância? Eu tive uma infância bastante difícil. Sou filho único da minha mãe. Ela já não está conosco, que Deus já tenha. Por ironia do destino, a minha mãe e o meu pai divorciaram-se, eu tinha apenas 2 anos. E depois o meu pai casou-se com aquela que viria a ser a minha segunda mãe, com quem teve 8 filhos. Pode imaginar, sendo o primeiro filho do meu pai, depois ter mais 8 irmãos, a minha vida foi muito difícil. Aprendi a crescer depressa, aprendi a pensar sempre acima daquilo que era a minha idade, e isso fez de mim uma pessoa bastante séria na maneira de fazer as coisas, e isso fez-me bem. São os tais bens que vêm por mal. Exato. Tudo o que eu fiz na vida, fiz antes do tempo. Ou seja, fiz antes da minha idade. Da idade certa para fazer aquilo que eu fiz. Casei muito cedo, tive filhos muito cedo, fiz tudo muito cedo. Comecei a trabalhar com 19 anos, comecei a assumir responsabilidades de direção na empresa onde eu trabalhava com apenas 29 anos. Enfim, tudo aconteceu, como eu disse, antes do tempo. E como é que era a sua relação com os seus pais? Bom, como eu disse, a minha mãe divorciou-se do meu pai. Ela foi viver numa outra terra. Cresci sob os cuidados da minha avó, ela que na verdade era minha mãe. E o meu pai funcionava como mãe e pai ao mesmo tempo, era grande protetor, era uma pessoa que queria que eu fosse igual a ele, do ponto de vista de disciplina, de honestidade. Uma pessoa que devia fazer tudo sob os princípios de ética. E tentei copiar. Eu tenho que dar graças a Deus a ele, que também não está conosco, porque deixou-me este legado de honestidade, de seriedade. Tudo o que faço, tento fazer de forma que as pessoas olham para mim como uma pessoa decente. Exatamente. Este é o grande legado que o meu pai deixou-me e eu estou a tentar transmitir às minhas filhas. E em termos de relação com a sua mãe, depois que ela foi para outra província, houve uma ligação ou... De certo modo houve uma ligação, mas já sabe, uma mãe, ela sofreu mais do que eu.
Exato, com o processo da separação. Sofreu mais no processo da separação, mais porque só tinha um filho, de repente ficou sozinha, sem o filho. A sociedade naquela altura era uma sociedade machista, mais machista do que é hoje. Exato. Então, o princípio era, bom, você veio ao lar sem filho, não tem que sair daqui com filho. O filho você fez-lo aqui e não tens que voltar, sair daqui com filho. Então ela, coitada, ficou esses anos todos da vida dela sem o filho, via o filho de vez em quando, mas mais tarde acabou se juntando quando cresci, chamei-a, ficamos perto um do outro. Mas a vida dela nunca foi uma vida feliz, infelizmente. Acabou morrendo de tensão arterial, porque foi uma mulher sofrida. São memórias que me deixou. E me lembro dela toda hora. E em termos do seu percurso profissional, sabemos que teve um percurso muito rico, apesar dessa maturidade precoce, mas foi uma pessoa que sempre seguiu os seus princípios, os seus valores, principalmente seguiu os seus sonhos. Fala-nos um pouco da sua formação. Bom, eu muito cedo comecei a trabalhar. Aos 19 anos, como eu disse, tive um emprego na BP. E a BP é uma companhia multinacional britânica que tem aquele rigor na gestão dos negócios, na forma como a gente tem que se portar. Isso contribuiu bastante para a minha formação como profissional. E veio reforçar, de algum modo, aquilo que eu já tinha aprendido dos meus pais. Daí que progredi na carreira, foi muito mais fácil. Comecei a trabalhar na contabilidade, porque eu tinha um background da escola comercial quando comecei. Tinha feito a escola comercial, comecei a trabalhar. E mais tarde passei para uma área comercial e comecei a frequentar, a fazer cursos de formação, de capacitação, de formação profissional e até sobre business. Fiz o business management e viajei, comecei a viajar por vários países. Desde os países aqui da região, a África do Sul, nomeadamente, conheço quase toda a África do Sul, Cape Town, Durban, Joanesburgo, enfim, a fazer formação profissional, Portugal, Inglaterra. Isso fez com que eu fosse um profissional de mão cheia, que quando comecei a assumir posições de direção, eu tinha apenas 29 anos. Que inspiração. Estive no norte do país, como diretor regional da Zona Norte. Exato. Isto na BP? Na BP, sim. Exato. Tudo aconteceu na BP. Dos 29 anos, aos 29 anos, como eu dizia, já era diretor na Zona Norte, portanto era responsável pelas províncias de Nampula, de Cabo Delgado, Niassa e a parte norte da Zambésia. Sim. Foi numa altura muito difícil porque havia guerra. Saí daqui em 1984 e voltei para Maputo em dezembro de 1987. Portanto, no auge da guerra, quando lá estive, na altura, todos os diretores e todos os responsáveis eram obrigados a fazer treino militar, que nós chamávamos chotocolia. Exato. Então, lembro-me com muita saudade daquela experiência que eu tive lá no polígono, lá em Nampula. Saíamos de casa às 5 da manhã, sujeitos a um treinamento duro, como se fôssemos militares mesmo, preparados para combates. Para defesa, neste caso. Sim, para o combate. Algumas daquelas montanhas que a gente vê a sair da cidade de Nampula. Conheço. Eu escalei algumas daquelas montanhas. Foi um teste duro,
porque tínhamos que andar ali na mata, aplacar, enfim, como um processo de preparação. Exato. No meio, às vezes, cruzávamos com cobras, mas era assim que, na altura, tinha que acontecer, porque, na altura, o presidente Samora dizia que os quadros não devem ser pegos como se fossem galinhas. Então, devem saber autodefender-se. Exatamente. E nós fazíamos colunas. Como diretor da BP, tínhamos a nossa instalação oceânica em Nacala, os navios descarregavam combustível em Nacala e dali ia por terra para Pemba, para Nampula. O combustível para os aviões saía, ainda continua a sair hoje, de Nacala para Nampula. E muitas vezes eu tinha que ir trabalhar em Nacala. E tinha que entrar na escolta e com a minha AKPM. Com a minha AKPM. Ia requisitar a AKPM no comando militar. Pronto, como tinha sido treinado. Pronto, estava aí no meu carro e fazia parte da coluna. Foram momentos inolvidáveis. Eu, quando me lembro desses momentos, eu digo sim, valeu a pena aquela experiência. Falando ainda mais da sua infância, que brincadeiras tem em memória? Olha, eu gostava muito de jogar futebol. Aliás, adoro futebol. Eu fico muitas vezes aqui a assistir futebol até a 00:30. Eu sou do Barcelona e não me arrependo. E tem uma equipe moçambicana? Eu sou do Desportivo. Desportivo de Maputo? Exatamente. Okay. E eu costumo, quando falo dos casamentos, eu costumo comparar os casamentos como adeptos de um clube. Seja ele um clube desportivo. O clube desportivo, se você é adepto de um clube desportivo, pode descer de divisão, você desce com ele. Nunca diz, agora tem que ser de Machaqueno, porque o desportivo está na segunda divisão. E os casamentos deviam ser assim. Desceu, desce com o seu clube favorito. Subiu, sobe com ele. Agora que subiu o desportivo, vou subir com ele. E qual é o seu melhor jogador no Desportivo de Maputo? Bom, tinha muitos. O Carlton era um deles, o Shabab era um deles. Tinha muito Cabral, o Citói, enfim, tinha muitos. Mas quando eu digo que gostava muito de futebol, eu inspirava a ser um dos melhores futebolistas moçambicanos. E na altura... até um dia que eu comecei a namorar. E parou de jogar futebol? Acabou o seu futebol. Mas por quê? Porque naquela hora que eu tinha que jogar futebol, tinha que estar com a minha namorada, porque tinha que ser de dia. Porque à noite não dava porque ela tinha que estar em casa. Exatamente. Então eu tinha que escolher entre namorar ou jogar futebol. E ela foi mais Percebe-se. Então, a partir daí, olha, foi daquelas coisas que eu não sei o que seria de mim, mas pronto, como Deus orienta. Provavelmente ela foi usada para me tirar do futebol. Se calhar agora não sei o que seria de mim. Estaria aí a jogar futebol. Seria um treinador de futebol. Exatamente. Mas o destino assim quis que fosse um grande empresário. Sim. Foi bom. E além de futebol, teve mais alguma brincadeira que recorda-se com um sorriso nos lábios? Bom, há aquelas brincadeiras de criança, eu não sei como é que se diz em português, mas escondidinhos, aquelas brincadeiras de se esconder. E depois alguém contar até 30, depois de andar à procura. Exato. Então eu gostava muito daquilo. Sim. E aquilo acontecia depois do jantar. Então os velhos estavam a dormir e nós brincávamos às escondidas. E imagina, a tendência era cada um escolher o seu par para esconder-se com ele. E então, tentávamos nos esconder o máximo possível, de tal maneira que a pessoa tinha que dançar para nos apanhar. E pronto, era um momento que nós tínhamos para namorar um bocadinho também nesse processo. Então, são imagens que ainda tenho na minha memória.
A sua infância foi em Inhambane, onde nasceu, ou foi cá em Maputo? Olha, é assim, eu nasci, na verdade, nasci em Maputo, apesar de... O meu pai veio a Maputo e ficou por aí até que arranjou emprego na Total. Sim, sim. Esta coisa da Total Oil, que é uma companhia francesa de petróleos, e depois eu acabei entrando numa companhia britânica de petróleos também. Então, deixou a minha mãe grávida. E quando chegou aqui e conseguiu emprego, chamou uma mulher. Ok. Chamou uma mulher e eu vim no ventre da minha mãe. E vem nascer em Maputo. Para Lourenço Marques. Mas considera-se... E nasci no Xamanculo. 2 anos depois voltei para Inhambane. Okay. Portanto, na verdade de Xamanculo não me recordo de mais nada. Não me recordo de mais nada. Nunca vivi lá. Voltei para Inhambane e depois, aos 8 anos, voltamos para Maputo, para Lourenço Marques, na altura, quando comecei a estudar, até chegar à idade adulta. Uma infância belíssima, então, em termos de recordações, de brincadeiras. Sim, de brincadeiras, mas como eu disse, aquilo que me marcou mais foi a separação dos meus pais, o que aconteceu a seguir. Mas foi muito bom. Foi, como eu disse, foi um bem que vem por mal. E na escola, no ensino primário, era bom aluno? Eu não sei se era bom aluno ou não. O certo é que eu chumbei na 3ª classe. Mas chumbei na 3ª classe por causa do futebol. Opa! Porque muitas vezes não ia à escola. Porque tinha um grupo de amigos que dizia, espera, vamos jogar, no meio do caminho, do trajeto. Vamos jogar e tal, e depois já de ir, depois acabava jogando, ficando ali, e depois perdia a hora, nunca mais saía dali e acabava voltando para casa. E chegava em casa e o meu pai pensava que eu tinha ido à escola, quando eu tinha ficado aí com os amigos a jogar futebol. Mas olha, foi um momento próprio de criança, e depois de lá para cá, porque o meu pai, quando soube, porque entretanto foi chamado lá na escola e foi dito que eu não ia estudar, então imagina o que aconteceu. Foi muito cinto em cima de mim e daí para frente levei os estudos com muita seriedade. Nunca mais chumbei, nunca mais chumbei. Muito bom. Então era um bom aluno, apesar nunca mais chumbei, passagem. E mesmo quando comecei a fazer a minha formação fora, tentei sempre ser o melhor. E na minha vida profissional, como líder, sempre primei por ser um dos melhores profissionais, líderes na empresa onde eu trabalhei. Portanto, tento fazer o mesmo até hoje. Vamos conhecer um pouco mais sobre Kessanias Matsombe, mas logo a seguir ao intervalo. Até já. Quando o Mula iniciou a fase de construção das casas, eu era adolescente, ainda tinha 14 anos e praticamente não entendia nada do que estava a acontecer. Apenas acompanhávamos, praticamente íamos todos os fins de semana com o pai, éramos obrigados a ir para poder ver o que era, quais são os projetos, quais eram os projetos dele, quais eram os sonhos dele, mas na verdade a gente não entendia. Afastamos um pouco dele ou do projeto do Mula, porque saímos para a África do Sul por 5 anos para estudar e quando voltamos vimos que naquele período o projeto já não era projeto, era um sonho que se tinha tornado realidade. Foi aí que começamos a acreditar e começamos a levar as coisas a sério. E para além do mais também já éramos crescidas. E daí começamos a interessar mais e a querer ajudar mais a ele e a querer ver as coisas crescerem e também querer ter vontade de ser empreendedoras. Passado alguns anos, estou aqui, estou a gerir o projeto, já não é projeto, estou a gerir o empreendimento com ele e tenho muito orgulho disso, estou muito satisfeita e queria também seguir as pegadas dele um dia.
Voltamos a conversa com o empresário Kessanias Matsomba. Kessanias Matsomba casou-se com uma grande mulher, uma verdadeira inspiração pelo seu percurso profissional. Sim, dou graças a Deus por ter me feito conhecer a minha mulher. Ela inspira-me, aliás, inspira não só a mim, inspira também muitas pessoas, inclusive mulheres. Exatamente. Sem dúvidas. Ela é bastante profissional e é bom ser marido dela. É uma companheira presente, é uma companheira zelosa e, sobretudo, é uma pessoa que sabe liderar a família. Nós temos filhos dos primeiros casamentos e é preciso, de facto, uma grande mulher para conciliar os interesses das duas famílias, dos filhos dos primeiros. Sim, é muito difícil. Mas aquilo que me parece mais notável nela é a coragem. Nós, quando casamos, ela diz assim: eu quero te dar um filho. Eu disse, mas numa altura destas, ela disse, sim, eu vou te dar um filho. E todo mundo esteve contra. Eu acabei dizendo sim. E de facto fez um exercício, médicos e tudo, e nasceu a Anhelete. A menina mais nova. A Anhelete tem 7 anos de idade e é uma graça. Ela veio nos fazer voltar aos tempos de juventude. Eu hoje rejuvenesci não sei quantos anos, desde bebê que eu comecei a brincar com ela do jeito como brincava com as irmãs há 30 anos atrás. Já trocou fraldas da Anhelete? Já dei. Eu é que era a pessoa que dava banho à Anhelete. Olha, a semana passada dei banho a ela. Dei banho a ela porque voltou da escola, eu olhei para ela, parecia que ela não estava bem do ponto de vista. Eu disse, olha, vamos lá tomar banho. Vamos lá tomar banho. Dei banho. Então, como vê, é uma criança que veio dar alegria, mas toda a glória vai para a mãe. A mãe é que decidiu assumir o risco de ter uma filha com a idade que tinha, ainda trabalhava no Banco de Moçambique, ainda era administradora no Banco de Moçambique, mas conciliou essas tarefas todas e hoje estamos bem. Sem dúvidas que Joana Matsomba é uma grande mulher e que inspira muitas mulheres também acima de tudo. E é louvável hoje em dia vermos várias mulheres na sociedade assumirem um papel preponderante, principalmente na liderança das empresas. Isso realmente é louvável. Os meus parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. E falando ainda no seu percurso profissional. Eu, quando voltei de Nampula, quando eu disse que aos 29 anos eu era diretor regional da BP, voltei em 1987, finais de 1987, e assumi posição de diretor comercial. Exato. Na BP. Isto aqui em Maputo. É Maputo. Sim. E a minha responsabilidade estava mais ligada também à operação da fábrica de óleos lubrificantes, que era a única fábrica que existia na altura que produzia óleos lubrificantes não só para a BP, mas também para a Petromoc e para a Mobil. Então foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de gerir uma fábrica com toda a complexidade que trazia comigo. Mas mais complicado ainda é que os meus chefes disseram, você vai tomar conta da fábrica, mas também da parte comercial. Ou seja, você lidera o processo de produção, mas também lidera o processo de venda. E eu lembro-me que nós fizemos uma campanha BP em cima, chamava-se assim BP em cima. Isto em que ano? Em 1990 por aí.
e fazíamos isso com a Anabela de Iranópolis. Sim, sim. Grande comunicóloga. Foi um momento também bastante marcante para mim, porque foi uma grande campanha comercial. Mas a parte mais importante é que a BP é como qualquer companhia multinacional, como a Anadarko, como a ExxonMobil, são companhias muito sérias, exigentes, os seus quadros têm que ser competentes, têm que ser bastante profissionais. Pessoas éticas. Ética, competência acima de tudo. Exato. E isso foi muito bom para mim. E considera-se um homem competente? Não sei. Não sei se sou competente ou não. Para estar numa posição de uma organização, de uma empresa multinacional, bom, que um dos requisitos é uma pessoa extremamente competente, então pode-se dizer que Kessanias Matsombe é um homem competente. Eu acho que eles, porque bom, não me conheciam de lado nenhum, se me colocaram à frente da direção dos negócios da companhia, eu acho que viram em mim algo de útil. Exato. Que pudesse produzir. Eu lembro-me que na altura até introduzi uma parceria com o Camis Ferro, através do qual começamos a ter as camisolas do Clube Ferroviário em Maputo, Beira e Nampula com o logotipo da BP no peito. Foi uma boa experiência de marketing. Sim, sim. Nessa altura de que me lembro e que me orgulho até hoje. Mas o mais importante ainda foi a exposição em que eu estive durante aquele período no mundo exterior. Eu não sabia falar inglês, eu tinha que falar inglês porque tinha que participar não só na formação em inglês, como também tinha que participar nos workshops, nos colóquios, nas conferências, onde eu às vezes era apresentador. Então isso, e depois era um inglês muito mais profundo, era um inglês técnico e foi um sofrimento, mas que hoje digo valeu a pena. Valeu a pena. E foram 20 anos na BP, 20 anos na BP e não tenho nada que lamentar por ter passado por... Foi uma verdadeira escola para mim. E é por isso mesmo que eu encaro hoje a minha vida profissional, empresarial, de uma forma muito mais tranquila. E aquilo que eu faço para fazer a diferença. Uhum. Não faço por fazer, para ser igual aos outros. E muitas vezes aquilo que eu faço, as pessoas têm a tendência a dizer que não pode ser dele isto. Isto não pode ser dele, não foi ele quem fez. E eu gosto quando as pessoas falam assim, que não pode ter sido ele a fazer isto. Dou o exemplo do Mula, as pessoas quando vão para o Mula de hoje dizem que não é possível. E eu fico feliz por isso, porque afinal de contas faço coisas que... agradam as pessoas. Não, é que eu não mereço ter sido eu a fazer. Pode-se dizer então que é um empresário self-made? Sim, considero-me sim. A maneira como eu comecei, olha, um dos episódios que eu tive, quando completei 40 anos de idade, eu disse para mim mesmo, olha, eu já não quero trabalhar mais para ninguém. E eu fui ter com o diretor-geral, eu disse, eu quero sair. Ele disse, o quê? Queres sair para onde? Queres ir para a concorrência? Eu disse, não, quero ser empresário. Você está maluco? Empresário? Que empresário? Você tem tudo aqui. Olha, na altura eu tinha como carro atribuído, que era atribuído a todos os diretores, o Land Rover Discovery. Tinha um bom salário. Mas um bom salário. Tinha uma série de regalias, de 2 em 2 anos eu viajava para fora do país, pago pela empresa. De 2 em 2 anos na classe executiva e ficava hospedado em hotéis 5 estrelas. De 5 estrelas. Foi aí que eu conheci hotéis como Concorde Lafayette, no coração de Paris e muitos outros sítios. Então, quando eu fui ter com ele, disse que queria sair, ele achou que eu estava maluco. Aliás, não foi só ele.
a minha família também, as minhas filhas, que até estavam a estudar fora, acharam que eu tinha pirado. Então, eu disse, não, eu quero sair porque eu vejo muitas oportunidades lá fora. Eu acho que eu ainda sou jovem, posso abraçar essas oportunidades. E não quero ficar aqui acomodado. Não, mas você tem a possibilidade de vir a ser um diretor-geral aqui em Moçambique, o primeiro diretor-geral, negro, moçambicano. Eu disse, não. Não, olha, vais ter o Range Rover, porque o diretor-geral andava de Range Rover. E vais viver na Frederick Engels, porque a casa do diretor-geral estava no barco, etc. Sabe o que eu disse a ele? Não. Eu disse, se Deus me ajudar, eu hei de ter Range Rover. Se Deus me ajudar, eu não vou viver na Frederick Engels, vou viver numa outra avenida e vou ter uma casa igual ou superior à da Frederick Engels. E Deus me ajudou. E teve? Tive tudo isso. Isto para dizer que esta questão da veia de desafios, os desafios, sempre. Eu nunca gosto de andar pelas autoestradas, gosto de andar pelos atalhos, gosto de andar pelos caminhos mais sinuosos, caminhos mais difíceis. Aquilo que para alguns são desafios, eu olho como oportunidades. E é assim como eu tenho visto o mundo, e é assim como eu vejo o mundo até hoje. E tenho que agradecer, de facto, a BP na altura, por ter-me feito o homem que eu sou hoje. Saí, abracei o empresariado, comecei a construir no Bilene, comecei com 3 casas, 3 casinhas lá no Mulão. E pronto, fui crescendo. E aquilo começou de uma maneira tão... Tínhamos um espaço no bairro Lopes. O bairro Lopes fica a caminho do Cine 700. Exato. E eu disse, na altura, à minha mulher, olha, nós não vamos construir lá agora. É preferível pegar no material de construção que nós temos e vamos construir 3 casinhas no Bilene. E alugamos as casinhas e com o produto do aluguer, então vamos comprar material, vamos construir a nossa casa. No fim de 2, 3 anos, vamos ter as 3 casinhas, vamos ter a nossa casa. E ela que queria estar na casa dela, porque vivíamos no PH4, no 4º andar, ela disse, não, fez uma confusão muito grande, mas pronto, eu aí impus-me e fui fazer as 3 casinhas. Quando terminei as 3 casinhas, ao invés de recolher as receitas e acumular material para construir a tal casa, acabei reinvestindo lá. Fui fazendo mais e fui pedindo, como já tinha 3 casinhas, já foi fácil ir ao BPD, pedir dinheiro emprestado, para fazer o resto, porque já tinha alguma coisa para dar de garantia. Dei as 3 casinhas de garantia e deram-me dinheiro e fui andando assim. Depois era o Banco Comercial de Moçambique que financiou, fui construindo. Até hoje estou a construir, sempre com a ajuda dos bancos. Hoje construí o Mula 2, que todos conhecem, e hipotequei o Mula 1 ao banco. E um dia vou construir outra coisa, vou hipotecar o Mula 2. É assim como tenho andado. E estou feliz porque durmo sossegado e acordo feliz. Não tenho sobressaltos, ando devagar, mas com os pés firmes no chão. E como é que entra para o associativismo? Eu sempre fui uma pessoa de grandes causas, as causas da maioria. Exato. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de abraçar essas causas, o bem-estar, a questão da maioria olhando para as pessoas vulneráveis, por exemplo. É por isso mesmo que eu sou empresário. E é engraçado que as pessoas dizem que os empresários não querem saber nada da igreja,
porque pronto, as igrejas são para as pessoas pobres que vão pedir a Deus a graça de lhes dar tudo o que querem, mas eu entendo que aquilo que eu tenho vem de Deus. E é por essa razão que todos os santos domingos eu estou na igreja. Todos os santos domingos. E qual é a sua igreja? A minha igreja é a Metodista Unida. Okay. Mesmo quando viajo de férias, quando posso, sempre vou a uma igreja. Não interessa qual é a denominação, eu vou à igreja. Eu lembro-me que uma vez estive em Veneza, coincidiu com o fim de semana, procurei uma igreja, a primeira igreja que eu encontrei foi católica, fui lá. Então, esta é a razão porque eu entrei no associativismo, porque gosto sempre de defender as causas de todos, as causas de todos nós. E o associativismo devia ser, de facto, um local onde nós todos juntamos os esforços, experiências, o conhecimento para poder criar condições para que todos nós sejamos os beneficiários daquilo que é o produto da nossa luta. E neste caso, entrei para o associativismo, fui membro fundador da Associação de Hotéis do Sul de Moçambique, da qual me tornei o primeiro presidente. Fui sucessivamente reeleito por 3 mandatos de 4 anos, portanto fiquei como presidente dessa associação 12 anos. E depois vi a necessidade de criar uma associação que se chamou, o que se chama agora Federação, ao nível nacional, porque esta era mais regional e era mais do hotelaria, do hotéis. Deixava de lado os outros players, os outros players do setor do turismo. Com o meu dinheiro, peguei em mim e comecei a viajar pelas províncias, pagando as minhas próprias passagens, a minha acomodação, a alimentação e até a promover reuniões com os empresários locais em hotéis, onde eu é que tinha que pagar o aluguer de sala e o lanche para aqueles empresários daquela província. E foi assim que começou em Cabo Delgado, desci para Niassa, Nampula, Zambésia, Tete, até chegar a Gaza. Consegui criar aquilo que hoje se chama FEMOTUR, que é a Federação Moçambicana de Turismo e Hotelaria, da qual me tornei o primeiro presidente. Para mim, eu estou feliz porque consegui ser parte de uma grande associação, que é a Associação de Hotéis do Sul de Moçambique, e consegui fazer história criando a FEMOTUR, que se tornou um símbolo. Eu estou feliz por isso e acho que hoje muitas pessoas conhecem o Ksanias Matsombe através da televisão, naquilo que foi a campanha mais marcante, se não a única campanha da CTA. E foi bom. A conversa está mesmo interessante, mas vamos a um curtíssimo intervalo. Até já. Hoje, passados quase 14 anos, ver o empreendimento a crescer e a crescer com as pessoas, a crescer com os homens e com as mulheres que dia após dia têm dado o seu saber, o seu conhecimento, o seu esforço para o crescimento de um grande projeto que é o Projeto Amor. É um projeto que hoje é reconhecido não só nos meandros dos homens de negócio, mas sobretudo pela comunidade, pela sociedade, pelas instituições do Estado, pelas instituições do setor privado. É realmente gratificante, estão todos de parabéns, aqueles que direta ou indiretamente contribuíram
para que este projeto fosse uma realidade. Continuando a nossa conversa com Kessanias Matsombe, este empresário com um percurso de vida muito interessante, como classifica o turismo em Moçambique? Eu penso que o turismo em Moçambique podia estar melhor. O grande problema que nós temos é que temos conceitos diferentes sobre o que deve ser o turismo. Vemos o turismo de diferentes ângulos. Eu penso que o turismo é uma atividade que quando bem planeada, bem estruturada, pode se tornar numa grande fonte de riqueza para o país. Porque o turismo tem como base aquilo que são os recursos que o país tem, os recursos naturais, que a partir do seu povo, os rios, os mares, as praias, a floresta, a fauna, a flora, tudo isso. Isso nós temos. Inclusivamente temos um clima extraordinário. Nós temos 10 meses de verão e aqueles 2 meses que nós temos de inverno é inverno que em outros países é verão. Então, acho que, na verdade, nós podíamos ter um turismo muito melhor, igual ao turismo que tem os outros países da região, como Seychelles, como Maurícias, mesmo como a África do Sul. Mas nós precisamos de resolver problemas estruturais, precisamos de criar os destinos turísticos para podermos criar os roteiros turísticos. Aqui no Maputo, por exemplo, podia ser um destino turístico ligado ali ao Parque dos Elefantes, a reserva de Maputo, podia ser um grande destino turístico. Mas é preciso trabalhar esse destino turístico. A ponte veio ligar Maputo à reserva especial de Maputo. Podemos fazer, por exemplo, da ilha de Moçambique um grande destino turístico, porque tem tudo. Tem os vestígios históricos, tem os vestígios culturais, o povo está lá. Sem falar que foi a primeira capital de Moçambique. Sim, foi a primeira capital de Moçambique. O povo está lá com traços árabes. Tem tudo, tem tudo. É só uma questão de fazer com que aquele sítio seja um sítio onde todos se sintam bem, que não falte energia, que o povo esteja preparado para fazer o uso e benefício daquilo que o turismo pode trazer. Pode ser um ponto onde os cruzeiros tocam, sempre que fazem a rota de Urban Mombasa, por exemplo, ou Dar es Salaam. Temos a reserva do Niassa, para além das quimbas, que são um destino único. Enfim, temos muito para oferecer, mas precisamos de resolver problemas estruturais. Temos que resolver o problema de custos de passagens aéreas, aquilo tudo que vocês conhecem. Os custos de passagem aérea, a abertura efetiva do espaço aéreo está aberto, mas é preciso que tenhamos mais players, que é para poder trazer o custo da passagem aérea mais para baixo. Precisamos de as ligações entre as grandes capitais, os grandes hubs como Beira, Maputo e Nampula ou Nacala. Enfim, são esses os desafios que nós temos. Temos que apostar muito na formação profissional. Temos que ter guias turísticos que realmente são guias turísticos, que falam 3 línguas, português, inglês, francês, de preferência também alemão. E que conheçam a história. Porque é isso que tem que explicar o turista. O turista não vem para Moçambique por causa das praias, porque ele tem praias. Não vem por causa do hotel. O hotel só precisa para ir dormir, quando chegar a hora de dormir. Não é por isso que não é para isso, nem por isso que ele vem para Moçambique. Ele vem para Moçambique para ver como é que é o moçambicano, o que é que ele come, como é que ele dança, como é que ele fala, como é que ele se manifesta. Como é que a riqueza cultural, desde os animais, a paisagem,
enfim, a natureza. É isso que o turista quer. E é preciso que ele seja explicado com detalhe o que é isso. Portanto, eu acho que nós temos muitos desafios ainda na área do turismo para torná-lo, de facto, uma indústria que possa contribuir para o desenvolvimento econômico deste país e para resolver os problemas da pobreza também. Porque o turismo acontece sempre nas zonas rurais, não acontece nas cidades. E acontecendo nas zonas rurais, aquele povo daquela zona aprende a fazer trabalho de carpintaria para fazer a manutenção dos hotéis, a tratar de piscina, da relva, arranjar os quartos, a recepção, serventes de mesa. Portanto, são profissões que não precisam, não exigem muita educação formal. Não precisa de ter nona classe para ser um bom servente de mesa, um bom barman, um bom tratador de jardim, por exemplo. Pode ter até saber só escrever o nome para ser um bom jardineiro. Então pode reter as pessoas, os jovens lá no campo para não emigrar para as cidades, porque terão emprego junto às suas comunidades. Portanto, eu acho que o turismo é realmente uma indústria que pode ajudar a resolver muitos problemas econômicos e sociais deste país. E como é que a FEMUTUR tem contribuído para a efetivação do turismo cá em Moçambique? Bom, primeiro a FEMUTUR, através das pessoas que estão ligadas à FEMUTUR, tem estado a contribuir neste diálogo de sensibilização, de encontrar modelos de desenvolvimento do turismo, discutir as várias opções, o que é que vem a seguir, o que é que deve ser. Portanto, esta é a primeira contribuição, que é a contribuição institucional. Exato. Mas os membros da FEMUTUR estão espalhados pelo país todo, desenvolvem atividades e constroem infraestruturas de acordo com as suas capacidades, mas não podem pôr estrada, porque não é a sua responsabilidade. Não podem pôr água, não podem pôr energia, porque essa é parte do Estado, do governo. Não podem pôr um posto de saúde numa zona, ou alguém pode dizer, pode pôr uma clínica, que é da responsabilidade do Estado, mas um centro de saúde para... numa situação em que um hóspede tem um problema qualquer, possa ter os primeiros socorros. Portanto, estamos a contribuir, e vamos continuar a contribuir na reforma das leis, na melhoria do ambiente de negócios. Temos neste momento a taxa de turismo que não está a andar, que seria um bom instrumento que contribuiria para a promoção turística de Moçambique. Fizemos tudo, apresentamos, e está no Parlamento há mais de um ano. E acreditamos que no dia que for aprovado, vai ser um grande impulso. Isso foi uma iniciativa da própria FEMUTUR. Vai ser um grande contributo, como eu dizia, para a geração de renda que vai ser usado para a promoção turística deste país no exterior. Qual é o seu sonho de vida? Bom, eu gostaria de pedir a Deus que permitisse que eu visse a Anhelete atingir 21 anos de idade. Este é o meu sonho, é isso que eu peço. Como eu disse, ela tem 7 anos e, como pai, gostaria que pelo menos eu pudesse vê-la a completar 21 anos, porque aí eu diria, pronto, ela já é maior, pode fazer, já sabe se cuidar. Cuidar-se de si própria e daquilo que lhe rodeia. Exato. Este é o meu maior sonho. De vida. De vida. E para Moçambique? Olha, que Moçambique, que o povo moçambicano merece uma vida mais tranquila, uma vida de paz, e que saiamos desta situação em que nos encontramos, uma situação em que temos ainda algumas dificuldades
em várias áreas, transporte público, enfim, doenças como malárias e outras pandemias. Gostaria que o povo moçambicano fosse um povo próspero, um povo que não morresse mais crianças por falta de assistência médica básica e que, acima de tudo, Deus iluminasse os líderes de Moçambique. Há uma pergunta de praxe que nunca escapa a nenhum dos nossos convidados e consigo não seria diferente. O que e quem lhe inspira? Quem me inspira é a minha família. E o que lhe inspira? Essa pergunta, o que me inspira a mim, sabe quando nós temos trabalhadores ou colaboradores, como quiser chamar, e chegar ao fim do mês e poder pagar salários. E depois de pagar salários, você respira fundo. Mas 3 semanas depois tem que pensar em pagar outra vez salários. E depois respira fundo. Isso faz com que a vida tenha sempre interesse. Tem sempre interesse porque você tem desafios permanentemente. É esta a vida do empresário. O empresário nunca, o verdadeiro empresário, nunca diz, olha, eu estou bem. Porque ele sempre tem em mente que ele tem que providenciar alimentos para muitas pessoas. O trabalhador que recebe o seu salário tem sob sua responsabilidade 4 ou 5 ou 6 membros da sua família. Tem que dar de comer. As crianças têm que ir para a escola. Tem que comprar livros. Tem que apanhar chapa, etc, etc, etc. Essa responsabilidade está no ombro do empresário. E eu tenho o prazer de dormir um sono profundo cada vez que eu consigo pagar os salários. E felizmente, nunca, mas nunca, na minha carreira empresarial, devi um salário sequer. Toca piano? Nos momentos livres. Eu não toco piano, quer dizer, entanto que pianista. Vou teclando. Eu tenho certeza que os telespectadores lá em casa querem ver este lado do Kessanias Matsombe a tocar um piano. Pode nos fazer este favor? Posso, embora já há muito tempo que não vou ao piano. Vou tentar. Mas vocês prometem cantar comigo, não é? Ok. Vamos tentar, presidente. Vamos tentar. Com a voz desafinada, mas vamos tentar. Muito bem. Eu acredito que vão conseguir me acompanhar um bocadinho só. Tá bem? E assim foi a nossa conversa com o empresário Kessanias Matsombe. Este nome respeitado no setor empresarial, principalmente no setor de turismo. Eu fico por aqui. Para a semana voltamos com mais inspirações. Não perca. Inspire-se. Camino, Tamtangala Haine, Kutsakini Camino, Kutsakini Camino, Tamtangala Haine.